Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Olá, você que nos acompanha. Cá estou eu, Natsa Matias, junto com o nosso comentarista, âncora do programa, Pastor Augustus. Olá, Natsa, querido ouvinte, satisfação estar de volta e passar com você os próximos 15 minutos aprendendo um pouquinho mais, em poucas palavras, da Palavra de Deus. A Palavra de Deus no Salmo 90, versículo 10, diz que os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Parece ser uma afirmação muito negativa da vida. Como é que nós podemos entender essa passagem da Palavra de Deus registrada por Moisés? Uma vez que muitos de nossos ouvintes, eu e você, salvo se a morte interferir nesse processo e a pessoa morrer nova, como é que nós podemos enfrentar a velhice? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, a velhice ou terceira idade ou melhor idade, enfim, como é que a Bíblia encara esta fase e como é que ela pode nos ajudar a enfrentar, a Bíblia pode nos ajudar a enfrentar essa etapa da vida humana da melhor maneira possível? Pois é, Natsa. Sem dúvida, a velhice é um dos períodos mais difíceis da vida, não é? Uhum. Além de uma maior vulnerabilidade às doenças, e aí a gente tem que depender mais de outras pessoas, muitos idosos sofrem com solidão, com senso de inutilidade. Eu mesmo quando penso, não quer dizer que eu sou totalmente novo, né? Mas eu estou em plena atividade, mas eu quando me imagino daqui a alguns anos parado, sem fazer nada, a própria ideia assim já me deixa apavorado, né? Pois é, esse senso de inutilidade, solidão, isso aí faz com que muitos idosos fiquem deprimidos, ou pessoas que estão caminhando para lá, né, já fiquem temerosas, né? Também pelo fato de que não são poucos os velhos, né, que são abandonados no asilo pelos próprios filhos. Talvez seja isso, né? O maior temor das pessoas deles, né? Bom, hoje em dia, a boa notícia, né, é que existe uma conscientização social maior quanto aos que alcançaram a chamada terceira idade. Existem programas e projetos de atividade que envolvem idosos e que têm como objetivo exatamente ajudá-los, né, a vencer a solidão, a ociosidade. Mas eu penso, Natsan, que por melhor que sejam esses programas, eles nem sempre conseguem trazer alguma felicidade a quem já viveu muito. Uhum. Porque eu creio que a causa da felicidade ou a razão da felicidade está em outro lugar. A Bíblia aqui, ela nos ajuda porque ela traz vários exemplos de pessoas que chegaram a uma idade avançada e que morreram felizes e realizadas. E eu vou destacar uma só, é o conhecido patriarca Abraão. Nós lemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, verso 8, que Abraão, abre aspas, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, fecha aspas. Ditosa velhice quer dizer uma velhice feliz, não é? Uma velhice abençoada, poética, gozosa, né, por assim dizer. Essa velhice ditosa, né, que, como já dissemos, é uma velhice feliz, satisfeita, venturosa, afortunada. Como é que Abraão chegou a isso, né? Uhum. O que é que ele fez, né, para poder, no fim da vida, experimentá-la dessa forma? Tipo aquelas reportagens, qual o segredo da sua Qual o segredo, né? O que é que a Bíblia nos diz, né, a respeito disso? Bom, quando a gente lê sobre a vida de Abraão, fica relativamente fácil descobrir o segredo da sua felicidade quando ele ficou velho. E há pelo menos 3 coisas que contribuíram para que a velhice de Abraão fosse uma velhice ditosa. A primeira delas é que Abraão foi um homem de fé sua vida toda. Uhum. Toda a sua vida foi um homem de fé. Desde o dia em que Deus o chamou para sair da sua terra e peregrinar numa terra distante, Abraão aprendeu a confiar em Deus e depender das suas promessas. E o chamado de Abraão está lá em Gênesis capítulo 12. E a partir dali, no livro de Gênesis, começa a história da sua vida. E não é em vão que Abraão ficou conhecido como o pai da fé e amigo de Deus. Uhum. Ele é mencionado assim lá em Tiago, capítulo 2, verso 23, e Hebreus 11, de 8 a 19. Quando uma pessoa aprende cedo na vida a confiar em Deus e a depender dele,
terá melhores condições de enfrentar as incertezas e sofrimentos da velhice, como Abraão. O ponto é esse. Se durante sua vida você aprendeu a confiar em Deus, nas promessas de Deus, se você fortaleceu a sua fé, se você desenvolveu um senso de dependência de Deus, se a confiança em Deus está fortalecida no seu coração, quando a velhice chegar, você estará mais pronto para enfrentar as incertezas desse período. Agora, se a pessoa passa a vida toda, né, ela nunca se relaciona com Deus, não aprendeu a confiar nas promessas de Deus, não tem uma fé robusta naquilo que Deus ensina, quando a velhice chega, ela vai se encher de pavor, vai se encher de medo, de apreensões com relação ao futuro, em vez de confiar no Deus que sempre cuidou dele ou dela, o Deus que sempre deu evidências do seu favor, do seu carinho, da sua proteção. Então, a primeira coisa, se você quer ter uma velhice ditosa como Abraão, é que você imite Abraão na sua fé. Aprenda a confiar em Deus, viva na dependência de Deus a cada momento do seu dia a dia. Quando você for velho, então essa confiança em Deus vai lhe trazer paz e tranquilidade. Agora, tem uma outra coisa também na vida de Abraão que, eu entendo, contribuiu para que quando ele chegasse na velhice, ele fosse feliz, que foi a obediência. Abraão foi um homem obediente a Deus toda a sua vida. Isso é importante porque fé, que eu já mencionei, e obediência sempre andam juntas. Não é? A fé não é um mero assentimento intelectual, você concordar intelectualmente com uma série de dogmas a respeito de Deus, mas é você apropriar-se dessas promessas embutidas nessas declarações e você viver de acordo com elas. Isso vai levar você a mudar o seu comportamento, ter confiança. Não vai falhar. Não vai falhar. E você, porque você tem confiança que ela não vai falhar, você vai seguir claramente essas promessas, né? O que é a obediência. Abraão cria em Deus e, portanto, obedeceu a Deus. Eu acho que a maior demonstração que Abraão deu dessa obediência foi quando ele se dispôs a sacrificar o próprio filho Isaque. Lembra lá do episódio? Está lá em Gênesis 22, não é? Deus lhe apareceu e disse que oferecesse o seu filho no alto do monte Moriá em sacrifício. E aquilo era uma provação peculiar e particular e tremenda para Abraão, porque Isaque era o filho da promessa, não é? Era o filho da promessa. Deus havia prometido que na descendência dele viria aquele que abençoaria o mundo todo e todas as nações seriam abençoadas. E agora Deus manda matar o filho, né? Oferecê-lo em sacrifício. Mas porque Abraão creu, ele obedeceu e leva o menino para o alto do Monte Moriá. E nós conhecemos a história. Aquilo, na verdade, Deus nunca pretendia de fato que ele fizesse aquilo, né? Era apenas para testar a obediência de Abraão. E na hora do sacrifício, um cordeiro é oferecido no lugar de Isaque, uma figura bonita do sacrifício de Cristo. Me lembro de uma historinha rápida aqui, para um parênteses, se me permite. Pois não. Alguém dizendo assim, Deus sabia que Abraão ia obedecer, sim, ele sabia que ela confiava nele, confiava, e ele sabia que ele ia lá colocar o filho dele naquele local, naquele altar, sabia. Então, para que ele pediu? E a pessoa parou, pensou e disse, se ele não tivesse feito isso, como é que eu ia saber que ele tinha essa confiança, né? Muito boa a resposta, né? Muito boa. Mas aí o ponto é esse, se a gente aprende desde cedo na vida, como Abraão, a obedecer a Deus incondicionalmente, quando a gente fica velho, Natsan, esse hábito de obedecer, de fazer o que Deus diz, de seguir a palavra de Deus, vai nos trazer uma consciência tranquila de que Deus, a quem nós procuramos servir durante toda a nossa vida, jamais nos desamparará. Agora pensa bem, o sujeito passa a vida desobedecendo a Deus, quebrando a lei de Deus, fazendo o que não deve, seguindo por outros caminhos. E à medida que a velhice vai chegando, a morte se aproxima, o dia do ajuste de contas vai chegando, a culpa, o medo e o pavor vão entrando no coração. Claro. Agora, se a pessoa viveu na presença de Deus, em plena confiança, em fé, sua vida toda, então a velhice e a morte são mais, assim, uma ocasião de encontro com esse Deus, não é? Que se aproxima um momento em que deixaremos esse mundo, esse vale de lágrimas, e iremos para a presença do nosso Salvador. Isso é aguardado, né? Esperado. Exatamente. Com ardente expectativa. Quem passou a vida toda confiando em Deus, amando a Deus, então olha para a velhice e a chegada da morte, na verdade, de uma outra perspectiva, para de quem passou a vida toda sem levar Deus a sério.
A última coisa que eu queria mencionar com relação à vida de Abraão é que ele andou com Deus sua vida toda. Através dos anos, Abraão desenvolveu um relacionamento pessoal significativo com Deus. Ele diariamente orava, falava com Deus, procurava ouvir e entender a vontade de Deus, seguir a palavra de Deus, compartilhava com Deus as alegrias e dificuldades. Basta ler a história de Abraão, a vida de Abraão, da sua vida, né, para ver como isso é verdade. Abraão aprendeu a andar com Deus pela fé. Quando ficou velho, ele já havia andado o suficiente com Deus para saber que o Senhor estava ali, ao seu lado. E que conforto, né, extraordinário nos momentos de solidão. Se você se acostumou a ter Deus como companheiro sua vida toda, andou com Deus, partilhou sua vida com Deus, você nunca, na verdade, vai estar sozinho. Embora a gente vá sentir falta de outro ser humano, mas a presença de Deus vai servir de conforto, vai servir de consolo para a velhice. Tem mais um minutinho para dizer? Tem. Então, aqui eu estou lembrando do Salmo 71. Sim. É o Salmo do idoso, né? Então aí, querido ouvinte, esse salmo eu deixo para a sua meditação. Salmo 71 é a oração de um velho pedindo a Deus que o socorresse e auxiliasse nos dias da sua velhice. A gente não sabe quem escreveu, talvez foi até o rei Davi, não é? Mas nesse salmo, o autor revela um profundo conhecimento de Deus e certeza de que Deus haverá de atender o seu pedido. Um dia todos nós seremos velhos se não formos interrompidos no processo, como você disse, pela morte. Nós passaremos pelo mesmo vale de lágrimas que muitos estão passando por esse momento. Mas quem confiou em Deus, obedeceu a Deus, andou com Deus durante a vida toda, pode ter uma ditosa velhice, frutífera e cheia de sentido. Por isso, querido ouvinte, comece hoje. Que bom programa, viu, gente? Eu acho que você que está aí pensando sobre isso, talvez, eu sei que nós temos ouvintes que são mais idosos também acompanhando o programa, e certamente eles dizem, não quero dar trabalho para ninguém quando eu ficar velho, talvez refletindo esse tipo de temor, né, de sentir-se abandonado. Você jamais, se andou com Deus, Ele jamais vai te abandonar e vai te fortalecer, e essa fase Deus vai te sustentar como sempre sustentou. E para aqueles que não têm essa esperança, é hora de você procurar. Nunca é tarde para você procurar o afago dos braços do Senhor. Se você está entendendo esse convite, saiba que é o Espírito Santo de Deus que está convencendo você da necessidade de andar nos braços de Jesus enquanto ainda você tem condição, enquanto você está vivo. Nós vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Bem-aventurado é o homem que não se mistura aos que zombam de Deus, que não se detém no caminho do mal e vive bem perto do Pai lá dos céus. Bem-aventurado é o homem que tem alegria na lei do Senhor, de dia e de noite a pensar com fervor, em ser obediente e buscar seu amor. Pois será como árvore plantada junto à margem de um rio semeada, e quando a estação... Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Pastor Augustus. Muito obrigado, querido ouvinte, pela audiência. A nossa expectativa é que estas poucas palavras sirvam de conforto, orientação e instrução para a sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser. Mais uma vez, obrigado, Vitor. Até lá. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras,